Eu não costumo errar caminho. Depois de tantos anos dirigindo entre cidades pequenas, postos esquecidos e bairros que só aparecem no mapa quando alguém amplia demais a tela, eu aprendi a reconhecer quando algo está fora do lugar. O problema é que, naquela noite, o erro não foi de direção. Foi de decisão. Eu parei onde não devia porque achei que não teria consequência. A estrada principal já tinha ficado para trás havia algum tempo e o GPS insistia em recalcular, como se tivesse dificuldade para entender onde eu estava. O marcador de combustível piscava de forma irritante, aquele aviso insistente que não deixa você esquecer que está ficando sem opção. Pensei em continuar mesmo assim, mas conhecia bem esse jogo. Ignorar o aviso geralmente cobra um preço mais alto depois. Quando vi a indicação de um posto menor, fora da rota principal, hesitei. Esses postos quase nunca aparecem por acaso. Mesmo assim, virei. A estrada secundária era estreita demais para o movimento que dizia suportar. O asfalto estava gasto, irregular, como se tivesse sido remendado várias vezes sem cuidado. Não havia placas indicando nome de cidade, distância ou qualquer referência. Apenas a estrada, seguindo em frente, engolida pela escuridão. Dirigi alguns minutos em silêncio absoluto. O rádio tinha perdido o sinal e o único som vinha do motor e dos pneus no asfalto. Foi então que vi a iluminação fraca do posto surgindo no meio do nada. 2 bombas antigas, uma loja pequena, janelas sujas e um pátio grande demais para um lugar tão isolado. Aquilo me incomodou de imediato. Postos pequenos costumam ser apertados, improvisados. Aquele espaço parecia exagerado, vazio demais. Estacionei perto da bomba e desliguei o motor, mas não desci imediatamente. Fiquei ali, observando, tentando perceber algum movimento. Nenhum carro. Nenhum caminhão. Nenhuma sombra se mexendo. Apenas o zumbido elétrico das lâmpadas fluorescentes e o som distante de insetos. Desci devagar. O ar parecia mais frio ali, mesmo sendo uma noite relativamente quente. Caminhei até a loja esperando ver alguém surgir atrás do balcão. Não vi. As portas estavam destrancadas. Empurrei com cuidado e entrei. Prateleiras parcialmente abastecidas, produtos comuns, nada fora do lugar. Uma garrafa térmica com café ainda morno. Um rádio ligado em volume baixo atrás do balcão, transmitindo uma estação que eu não reconhecia. Mas nenhuma pessoa. Chamei em voz alta. Nada respondeu. Esperei mais um pouco. O silêncio ali dentro era diferente, abafado, como se o som tivesse dificuldade de se espalhar. A sensação de estar invadindo um lugar que ainda funcionava, mas sem ninguém presente, começou a me incomodar. Decidi não pensar demais. Voltei para fora e comecei a abastecer por conta própria. Enquanto o combustível corria, senti aquela sensação conhecida no estômago, aquele alerta interno que não vem acompanhado de explicação. Olhei para os cantos do pátio, para trás da loja, para a estrada vazia. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. Um homem estava parado perto da bomba ao lado. Ele não tinha se aproximado fazendo barulho. Não ouvi passos, não ouvi porta, não ouvi carro chegando. Ele simplesmente estava ali. Vestia roupas comuns, nada que chamasse atenção, mas o corpo parecia rígido demais, como se estivesse sempre na mesma posição. Perguntou se eu precisava de ajuda. A voz era baixa, cansada, como se falar fosse um esforço. Respondi que não, que já estava terminando. Ele assentiu lentamente, mas não se afastou. Ficou ali, parado, me observando. Não sorriu, não demonstrou impaciência, não fez nenhum gesto que indicasse pressa. Apenas observava. Aquilo me deixou profundamente desconfortável. Terminei de abastecer mais rápido do que deveria, entrei no carro e dei partida. Quando olhei pelo retrovisor, ele ainda estava lá, na mesma posição, olhando na minha direção. Só respirei melhor quando voltei à estrada principal. Tentei racionalizar, dizer a mim mesmo que era apenas um funcionário estranho, uma situação comum mal interpretada pelo cansaço. Mas dias depois, ao conferir o extrato do cartão,
vi que aquele posto constava como fechado havia mais de 10 anos. O endereço batia. O nome também. Foi nesse momento que percebi que aquela parada não tinha sido apenas um detalhe inconveniente da viagem. Tinha sido o primeiro erro. Depois daquela parada, passei dias tentando fingir que nada tinha acontecido. Continuei trabalhando, continuei dirigindo, mas algo tinha mudado. Não era medo direto, não era pânico. Era atenção demais. Cada detalhe passou a chamar minha percepção. Cada luz distante, cada silhueta parada à margem da estrada, cada cidade pequena demais para justificar sua existência. Comecei a notar como certos lugares pareciam desligados do resto do mundo, como se funcionassem em um horário próprio, fora do fluxo normal das coisas. Em uma dessas viagens, precisei atravessar uma cidade pequena para economizar tempo. Não era a primeira vez que passava por ali, mas sempre durante o dia. À noite, o lugar parecia outro. As ruas eram estreitas, mal iluminadas, e as casas antigas ficavam próximas demais da calçada, como se tivessem sido construídas antes de existir a ideia de carros. Reduzi a velocidade automaticamente. Não havia ninguém nas ruas, mas havia sinais de presença. Luzes acesas atrás de cortinas, sombras que pareciam se mover quando eu passava, televisões ligadas em salas vazias. Ao atravessar a praça central, algo me fez tirar o pé do acelerador. Havia pessoas sentadas nos bancos, muitas delas, imóveis, todas olhando na mesma direção. Não conversavam, não se mexiam, não reagiam ao som do motor. Era como se estivessem esperando algo. Ou alguém. Passei devagar, sentindo o coração bater mais forte a cada metro. Nenhuma delas virou o rosto para me acompanhar. Nenhuma piscou. Quando cheguei ao outro lado da praça, olhei pelo retrovisor. Os bancos estavam vazios. Não havia ninguém ali. Apenas a praça iluminada e silenciosa, como se nunca tivesse tido uma única pessoa. Segui sem olhar novamente. A estrada que saía da cidade era ladeada por casas antigas, algumas muito próximas do asfalto. Em uma delas, vi uma luz acesa na varanda. Havia uma mulher parada ali, imóvel, observando os carros passarem. Reduzi sem perceber. Ela não se mexeu, não acenou, não demonstrou reação alguma. Apenas olhava. Passei por ela e senti aquele arrepio conhecido subir pela nuca. Olhei pelo retrovisor. A mulher agora estava mais próxima da estrada, como se tivesse se deslocado rápido demais para ser normal. Pisquei os olhos, tentando entender se meu cérebro estava pregando alguma peça. No instante seguinte, ela não estava mais lá. Apenas a casa, escura, silenciosa, com a varanda vazia. Acelerei e deixei aquele trecho para trás. Nas semanas seguintes, comecei a ouvir histórias parecidas de outros motoristas. Não eram relatos empolgados, contados com animação. Eram histórias ditas em voz baixa, geralmente depois de algum tempo de conversa, como se precisassem de confiança antes de serem compartilhadas. Um caminhoneiro me contou que certa vez parou em uma cidade pequena para descansar algumas horas. Estacionou perto da praça principal e dormiu na cabine. Acordou com batidas leves na porta. Quando abriu, viu um senhor idoso perguntando se ele poderia dar uma carona até o fim da rua. Parecia algo simples demais para recusar. O caminhoneiro concordou. O homem entrou, sentou no banco do passageiro e ficou em silêncio. A rua tinha menos de 500 metros. Quando chegaram ao final, o caminhoneiro virou para avisar que tinham chegado. O banco estava vazio. A porta nunca tinha sido aberta. Mais tarde, ele descobriu que aquela rua terminava em um cemitério antigo, desativado há décadas. Outro motorista contou que entrou em um bairro isolado seguindo o GPS. Ruas mal sinalizadas, iluminação falha, casas muito parecidas entre si. O GPS começou a recalcular a rota sem parar, como se não conseguisse decidir por onde levá-lo. Em uma das ruas, viu um grupo de crianças brincando perto do meio-fio, mesmo sendo quase meia-noite. Reduziu drasticamente. As crianças pararam de brincar ao mesmo tempo e olharam para ele.
todas ao mesmo tempo. Uma delas deu um passo à frente, como se fosse atravessar. O motorista acelerou por instinto. Quando olhou pelo retrovisor, não havia crianças, não havia brinquedos, não havia ninguém. Apenas a rua vazia e mal iluminada. Ele nunca mais voltou àquele bairro. Quanto mais eu ouvia essas histórias, mais percebia um padrão que ninguém falava abertamente. Não era sobre fantasmas no sentido clássico, nem sobre monstros ou aparições claras. Era sobre lugares. Lugares que pareciam normais demais durante o dia e completamente errados à noite. Lugares onde as pessoas não se comportavam como pessoas deveriam se comportar. Onde o tempo parecia escorrer de forma diferente. Em uma noite específica, precisei parar novamente em um posto pequeno. Dessa vez, havia um carro estacionado próximo às bombas, motor desligado, faróis apagados. Não vi ninguém dentro. Entrei na loja. Um atendente estava atrás do balcão, me observando em silêncio. Perguntei se podia usar o banheiro. Ele apontou para o fundo sem dizer uma palavra. O corredor era estreito e mal iluminado. No caminho, vi portas fechadas dos dois lados, como se houvesse quartos ali. O banheiro estava limpo demais para um lugar tão antigo. Quando voltei, o atendente não estava mais lá. Nem o carro no pátio. Saí sem comprar nada e segui viagem com a sensação de que tinha ficado tempo demais naquele lugar. Comecei a mudar minhas rotas, evitar certos horários, ignorar sugestões do GPS que antes eu seguiria sem questionar. Mesmo assim, em uma das últimas viagens noturnas que fiz, me vi novamente em uma estrada secundária, tentando cortar caminho. O silêncio era absoluto. Nenhum carro, nenhum caminhão, nenhum farol distante. Apenas eu e o som constante do motor. Foi quando percebi algo caminhando à margem da pista. Um homem, de costas, andando devagar, quase arrastando os pés. Reduzi a velocidade. Quando me aproximei, notei que ele caminhava exatamente na mesma velocidade do veículo, como se acompanhasse o movimento. Passei por ele e olhei pelo retrovisor. Ele continuava ali, agora de frente para mim, olhando diretamente para dentro do carro. Os olhos refletiam a luz de um jeito estranho, como se estivessem molhados demais. Apertei o acelerador. Alguns minutos depois, vi o mesmo homem novamente, mais à frente, na mesma posição, caminhando como se nada tivesse acontecido. Não parei. Não diminui. Segui até alcançar um trecho movimentado. Nunca mais vi aquele homem, mas em algumas noites ainda sonho com passos acompanhando o som do motor. Quando cheguei em casa naquela madrugada, demorei a desligar o carro. Fiquei sentado, com o motor ligado, tentando desacelerar o corpo. A sensação era de que eu tinha atravessado lugares que não deveriam ser atravessados daquele jeito. Como se tivesse visto algo que não era exatamente proibido, mas também não era para ser visto. Foi ali que comecei a entender que aquela primeira parada no posto não tinha sido um episódio isolado. Tinha sido um aviso. E eu tinha continuado mesmo assim. Depois daquela madrugada, eu parei de fingir que essas coisas eram coincidência. Não porque eu tivesse uma prova concreta, mas porque o corpo não fingia mais junto comigo. Cada vez que eu me aproximava de certos lugares, sentia o mesmo aperto no peito, a mesma tensão nos ombros, como se estivesse entrando em um ambiente onde não era bem-vindo. Passei a reconhecer esses sinais antes mesmo de ver qualquer coisa estranha. Às vezes era um silêncio abrupto demais, às vezes era o comportamento das pessoas, às vezes era apenas a sensação de que o tempo tinha desacelerado alguns segundos sem aviso. Em uma das viagens seguintes, precisei atravessar um bairro isolado para chegar a um depósito. O local ficava afastado da rodovia, acessível por uma rua longa e mal iluminada, ladeada por terrenos vazios e construções inacabadas. O GPS indicava aquela rota como a mais rápida, mas algo me dizia que não era. Mesmo assim, segui. À medida que avançava, notei que as casas se tornavam cada vez mais parecidas entre si. Mesma cor desbotada, mesma altura, mesmas janelas fechadas. Não havia carros estacionados, não havia lixo na rua, não havia sinais de vida comum.
Reduzi a velocidade quase até parar. Foi então que percebi pessoas nas calçadas. Não estavam andando. Não conversavam. Apenas permaneciam paradas, em frente às próprias casas, olhando para a rua. Algumas seguravam sacolas vazias. Outras tinham as mãos cruzadas à frente do corpo. Nenhuma parecia surpresa com minha presença. Passei devagar, sentindo os olhares me acompanharem, mesmo sem virar a cabeça. Quando cheguei ao final da rua e olhei pelo retrovisor, não havia ninguém. As calçadas estavam vazias, como se aquelas pessoas nunca tivessem estado ali. Continuei dirigindo com a respiração curta, tentando me convencer de que tinha imaginado. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças pequenas, mas persistentes. Sonhos estranhos, sempre envolvendo estrada, sempre envolvendo retorno. Acordava com a sensação de que tinha passado a noite inteira dirigindo, mesmo tendo dormido pouco mais de algumas horas. Em um desses sonhos, eu entrava em uma cidade pequena, dirigia por ruas conhecidas e, ao tentar sair, percebia que as placas tinham desaparecido. Acordava sempre antes de conseguir sair. Achei que o cansaço estivesse me afetando mais do que eu admitia. Mas as histórias continuavam chegando. Um motorista que conheci em um pátio de descanso me contou que certa vez levou uma passageira até uma cidade pequena durante a madrugada. Ela parecia normal, educada, mas não respondia a perguntas simples. Quando chegaram ao destino, ela pediu para parar em frente a uma casa antiga, sem iluminação. Ao descer, agradeceu e disse algo que o deixou inquieto: "Obrigada por me trazer de volta." No aplicativo, a corrida constava como cancelada desde o início. Outro contou que viu um ônibus parado no acostamento, cheio de passageiros imóveis, todos olhando para frente. Minutos depois, a polícia bloqueava a estrada informando que um ônibus havia caído em um barranco naquela região dias antes. Nenhum sobrevivente. As descrições batiam. O que mais me incomodava não era o conteúdo das histórias, mas o tom. Ninguém falava com excitação. Ninguém tentava convencer o outro. Era sempre dito como quem relata um fato incômodo, algo que preferia não ter vivido. Comecei a perceber que essas experiências pareciam se concentrar em certos horários e certos lugares. Depois da meia-noite. Cidades pequenas demais. Postos antigos. Bairros afastados. Lugares onde ninguém ficava por vontade própria. Em uma noite chuvosa, precisei parar novamente em um desses postos. O pátio estava parcialmente ocupado por caminhões desligados, mas não vi ninguém circulando. Estacionei e desci. Um silêncio estranho dominava o lugar, interrompido apenas pelo som da chuva. Entrei na loja. Um atendente estava atrás do balcão, olhando fixamente para mim. Perguntei se estava aberto. Ele assentiu lentamente. Pedi um café. Ele virou de costas, preparou a bebida e colocou o copo no balcão sem dizer uma palavra. Paguei e agradeci. Ele continuou me encarando, como se esperasse algo mais. Quando saí, percebi que nenhum dos caminhões tinha placas visíveis. Nenhuma. Olhei de novo. As áreas onde as placas deveriam estar estavam vazias, como se nunca tivessem sido fixadas. Entrei no carro e saí imediatamente. No retrovisor, vi as luzes do posto se apagarem de uma vez. Depois disso, comecei a sentir que algo tinha mudado em mim. Não fisicamente, mas na forma como eu era percebido. Em uma cidade pequena onde parei para descarregar mercadoria, notei que as pessoas me olhavam por tempo demais. Não era curiosidade. Era reconhecimento. Como se me conhecessem de algum lugar que eu não lembrava. Uma senhora se aproximou enquanto eu fechava a porta do veículo e perguntou se eu tinha conseguido sair bem da estrada da noite anterior. Fingi não entender. Ela sorriu e disse apenas que nem todos conseguiam. Aquilo me deixou gelado. Nunca tinha falado com ela antes. Nunca tinha visto aquela mulher. Perguntei do que ela estava falando. Ela se afastou sem responder.
Naquela noite, ao voltar para casa, evitei rodovias secundárias, evitei atalhos, evitei tudo que pudesse me tirar do caminho principal. Mesmo assim, em um trecho longo e aparentemente seguro, percebi que estava sozinho há tempo demais. Nenhum farol no retrovisor, nenhum veículo no sentido contrário. O rádio funcionava, mas todas as estações tocavam a mesma música, exatamente no mesmo ponto. Troquei de estação várias vezes. A música continuava. Desliguei. O silêncio voltou pesado. Foi então que vi alguém parado no acostamento. Um homem, imóvel, olhando para a estrada. Reduzi a velocidade. Quando me aproximei, percebi que o rosto dele era estranhamente familiar, como se eu já tivesse visto aquela pessoa antes. Passei por ele e olhei pelo retrovisor. Ele continuava ali, agora sorrindo. Alguns minutos depois, vi o mesmo homem novamente, mais à frente, parado do mesmo jeito. Acelerando, entendi que não adiantava tentar entender. Só precisava sair dali. Quando finalmente cheguei em casa, não consegui dormir. Fiquei sentado no escuro, pensando em todas as pequenas decisões que tinham me levado até ali. Cada desvio aceito, cada parada desnecessária, cada momento em que ignorei o instinto. Pela primeira vez, considerei seriamente a possibilidade de que aquelas experiências não fossem aleatórias. Que talvez algumas pessoas, por passarem tempo demais nesses lugares, começassem a ser notadas. Reconhecidas. E quando isso acontece, não é fácil deixar de ser visto. Depois daquela sequência de noites estranhas, eu comecei a perceber que já não era apenas eu observando a estrada. A estrada também parecia me observar de volta. Não de um jeito visível, não como alguém parado à margem esperando ser notado, mas como uma presença constante, silenciosa, que reconhece quem passa vezes demais. Passei a evitar viagens noturnas sempre que possível, mas nem sempre dava. Algumas entregas não esperam, alguns compromissos não se resolvem durante o dia. Na última viagem que fiz antes de decidir parar de vez, aceitei um trajeto que prometia ser simples. Rodovia principal, boa iluminação, movimento constante. Nada que justificasse receio. Foi exatamente isso que me fez baixar a guarda. Dirigi há mais de 1 hora quando notei algo errado. O fluxo de carros começou a diminuir de forma gradual, como se cada veículo estivesse saindo da estrada em algum ponto que eu não via. Primeiro deixaram de aparecer carros no sentido contrário. Depois, os do mesmo sentido. Em poucos minutos, eu estava sozinho outra vez. A iluminação da rodovia continuava funcionando, mas parecia fraca demais, como se não alcançasse o asfalto por completo. O rádio tocava normalmente, mas a música parecia distante, abafada. Foi então que percebi que estava passando novamente por lugares que eu reconhecia. Não exatamente iguais, mas próximos demais para serem coincidência. Um posto antigo à esquerda, fechado, com as bombas cobertas por lona. Uma placa enferrujada sem indicação legível. Um acesso secundário que eu lembrava de ter evitado em outra noite. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração acelerou, os ombros ficaram rígidos, a respiração curta. Eu sabia que não deveria estar ali, mesmo sem conseguir explicar como tinha chegado. O GPS indicava a rota normal. Nenhum aviso. Nenhum erro. Mesmo assim, senti que tinha cruzado algum limite invisível. Mais à frente, vi um carro parado no acostamento. Um sedã escuro, motor desligado, faróis apagados. A imagem era familiar demais. Reduzi a velocidade. Não havia triângulo, não havia ninguém pedindo ajuda. Apenas o carro, imóvel, como se estivesse aguardando. Passei devagar, tentando não olhar diretamente. Quando olhei pelo retrovisor, vi alguém sentado no banco do motorista, cabeça erguida, olhando diretamente para mim. A sensação foi de reconhecimento. Como se aquela pessoa soubesse exatamente quem eu era. Acelerei. Alguns minutos depois, vi o mesmo carro novamente, mais à frente, parado do outro lado da pista. Dessa vez, havia alguém em pé ao lado, observando a estrada.
Não parei. Não reduzi. Continuei dirigindo, sentindo o estômago revirar. A estrada começou a se estreitar sem aviso. As faixas pareciam mais próximas, como se o asfalto estivesse se comprimindo. Em um trecho longo e silencioso, percebi que o rádio tinha parado novamente. Não desligou de repente. O som foi diminuindo até desaparecer por completo. No lugar, ouvi algo diferente. Não era uma voz clara, não eram palavras. Era como um murmúrio distante, misturado ao som do motor, como se alguém estivesse falando baixo demais para ser compreendido. Apertei o volante com força e mantive a velocidade. Foi então que vi a cidade. Ela surgiu sem placa de entrada, sem aviso. Apenas casas antigas, iluminação fraca e ruas vazias. Reduzi automaticamente. Passei por uma praça pequena, com bancos de concreto e uma igreja no centro. Vi pessoas sentadas nos bancos, imóveis, todas olhando para a igreja. Nenhuma se mexeu quando passei. Nenhuma reagiu ao som do motor. Continuei dirigindo e procurei a saída da cidade. Não encontrei. Virei à direita. Rua sem saída. Virei à esquerda. Outra rua sem saída. O GPS começou a recalcular, girando a tela sem parar. Senti o pânico subir, mas tentei manter a calma. Foi então que notei algo pior. As pessoas tinham se levantado dos bancos e agora estavam paradas nas calçadas, olhando para mim. Não caminhavam. Apenas observavam. Uma delas deu um passo à frente. Outra fez o mesmo. Não esperei para ver o resto. Acelerei pela rua mais larga que encontrei e, sem perceber, estava novamente na estrada. Nenhuma placa indicava que eu tinha saído da cidade. Apenas a estrada, escura, silenciosa, vazia. Dirigi sem saber por quanto tempo. O relógio no painel marcava poucos minutos, mas meu corpo dizia que tinha sido muito mais. Quando finalmente vi movimento, faróis, caminhões, carros, senti um alívio quase doloroso. Parei no primeiro posto grande que encontrei, um daqueles bem iluminados, com movimento constante. Desci do carro tremendo. Fui até o banheiro, lavei o rosto, tentei me recompor. Enquanto estava ali, ouvi dois caminhoneiros conversando. Um deles dizia que um colega tinha se perdido naquela região na noite anterior. Entrou em uma cidade pequena e não conseguiu sair. Encontraram o caminhão estacionado na praça pela manhã, portas abertas, motor frio. Ninguém dentro. O outro respondeu que aquilo não era novidade. Que algumas estradas devolvem o veículo, mas não devolvem quem passa tempo demais nelas. Naquela noite, cheguei em casa decidido. Decidi parar. Mudei de turno, recusei viagens noturnas, ignorei convites, perdi dinheiro, mas ganhei algo que não tinha mais: silêncio. Ainda assim, mesmo hoje, às vezes acordo no meio da noite com a sensação de que estou dirigindo. Ouço o motor, sinto o volante nas mãos, vejo a estrada se estendendo à frente. Demoro alguns segundos para lembrar que estou em casa. Seguro. Longe daqueles lugares. Mas nem sempre a sensação vai embora rápido. Se você dirige à noite e já sentiu aquele impulso estranho de não parar, de não seguir uma rota, de acelerar sem motivo aparente, talvez entenda. Talvez o corpo perceba antes da mente. Se você já passou por uma cidade pequena demais, um posto antigo demais, uma estrada silenciosa demais e sentiu que não devia estar ali, talvez não tenha sido imaginação. Talvez tenha sido um aviso. Se você tem uma história parecida, deixa nos comentários. Muita gente lê em silêncio, tentando entender se aquilo que viveu foi real ou não. Se inscreve no canal, deixa o like e lembra disso da próxima vez que pegar a estrada depois da meia-noite. Nem toda estrada devolve quem entra nela.